Olá, senhores, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso sexto episódio, onde a gente fala sobre uma oportunidade de investimento no coração do agronegócio, ele que é o CRA, né, o CRA, o Certificado de Recebível, né, do agronegócio, né? Você sabia que é possível investir no agronegócio sem precisar de terras, tratores ou plantação? No episódio de hoje, nós vamos explorar, né, o certificado de recebível do agronegócio, um investimento que conecta investidores ao setor mais forte da economia brasileira. Vamos abordar como ele funciona, seus riscos, né, vantagens e quem pode investir nesse tipo de investimento. O CRI e o CRA, que são dois certificados, né, feitos pelas securitizadoras, né, são instituições financeiras que nós abordamos quando a gente falou do CRI. Elas podem emitir o CRI e o CRA para fazer investimentos no agronegócio, né? São títulos de renda fixa, né? Eles apresentam um certo risco, tá? Existem CRI e CRA que são só investidos, tá? Por investidores do tipo qualificado, aquela turminha que tem a partir de R$ 1 milhão. Mas existem, né, uns CRI, uns CRAs que tem um pouquinho mais, são um pouquinho mais simples na sua emissão e permitem que qualquer investidor a partir de R$ 1.000 possa investir. Quando a gente fala dele, né, do CRA especificamente, ele vai ser lastreado em contratos, né, de grãos ou recebíveis, né, desse setor do agronegócio para financiamento, né, de atividades rurais ou outros créditos relacionados, né? Como falamos, quem emite são as securitizadoras, que são instituições, né, autorizadas a funcionar no Brasil pelo Banco Central, né? Ele tem muita familiaridade com o CRI, porque também o objetivo é o mesmo, né? Só que ele é exclusivamente, né, funcional para o agronegócio. Quando a gente fala do CRA, como é que ele funciona, né? Ele vai funcionar utilizando lá do fluxo, né, dos produtores ou das empresas do agronegócio, né, que possuem dívidas e contratos futuros. Então, essas dívidas e esses contratos, eles são comprados ali pela securitizadora, a securitizadora emite um CRA para financiar essas operações e desse dinheiro que vai financiar essas operações são recebidos pelos investidores, que os investidores vão lá e injetam recursos para que a securitizadora compre esses direitos creditórios, tá? As securitizadoras emitem um CRA, né, que são comprados pelos investidores via Bolsa de Valores, tá? É através de corretoras e distribuidoras que você vai conseguir investir nisso, tá? Os pagamentos desses contratos normalmente geram um bom retorno para o investidor, tanto o CRI e o CRA tem um retorno muito acima do que a gente conhece convencionalmente pela LCI e pela LCA. Eles possuem taxas, né, pós-fixadas, atreladas ao CDI ou inflação ou pré-determinadas, né? Quando a gente fala do CRA, a principal vantagem dele, que é muito parecido com o que a gente conversou com o CRI e é muito parecido com a LC e com a LCA, é a isenção de imposto de renda da pessoa física, tá? Mas ele tem um risco que é bem característico dessa operação. Qual? Eles não possuem fundo garantidor de crédito. Então, aqueles 250 mil que protegem o investidor, né? Em caso de falência da instituição financeira, você não vai ver essa proteção aqui no CRA e não vai ver essa proteção lá no CRI, que foi que a gente abordou no podcast passado. Tá? Então, você tem que, quando você entra num contrato de CRA, ou melhor, contrato não, quando você entra num IPO de CRA, você tem que ler muito bem o prospecto, que é o documento que vai trazer todas as análises, né? Que vai trazer os resultados de auditoria sobre a empresa, o rate da empresa, você vai ter que ler muito para você entender como é que é classificado o risco de crédito dessa instituição. Lembrando que no mundo a gente tem 3 grandes agências de rate, né? A gente tem a Moody's, a Standard Poor's, né? E tem a Fitch, né? No Brasil tem outras, mas você tem que ler muito bem como é que funciona o critério de avaliação e classificação de nota para tentar determinar o risco de crédito, né? Lembrando, uma regra bem simples de finanças: quanto maior o risco, maior é a rentabilidade proposta. Então, o CRA, se ele tiver muito risco de crédito, é óbvio que ele vai te dar uma rentabilidade mais alta. Lembrando que
essa rentabilidade mais alta não significa que você vai ter um investimento 100% seguro. Um outro problema que nós vamos ter no CRA é que ele tem baixa liquidez, ou seja, é muito difícil você sair de um CRA, né, ou até mesmo de um CRI antes do vencimento. Você vai precisar vender isso no mercado secundário, né, de bolsa de valores, e vai ter que ter um outro investidor que esteja disposto a comprar. Nem sempre tem alguém assim interessado em comprar. E você tem que estar ligado no risco setorial da empresa, aquele risco, né, do agronegócio, né, o risco da plantação, o risco, né, dos empréstimos, né, para você entender como é que funciona cada empresa, cada setor específico, tá? Lembrando que, né, em comparação com os outros investimentos, né, se a gente fosse comparar esses dois securitizados que nós estudamos nesses módulos, que foi o CRI e o CRA ele ganharia na questão de taxa em relação aos outros, né, ativos de renda fixa. Né? Se a gente fosse querer pegar um investimento mais seguro, a gente teria que ir para o Tesouro Direto. O segundo mais seguro seria o CDB. Né? Essas seriam as situações. Né? Mas vamos pegar um exemplo interessante. Pensa num exemplo fictício, né? Um produtor de soja, né? Que vende um contrato de exportação futuro, né, de 10 milhões para uma securitizadora e o investidor, né, que é a pessoa que vai comprar o CRA, com base nesse contrato recebe uma rentabilidade de IPCA mais 6. Na prática, né, a gente tem que acompanhar, né, a variação desses CRAs e a sua rentabilidade, né, através das diversas corretoras que a gente tem no mercado. Toda corretora ela é habilitada e ela está dentro do mercado para fazer, né, esse tipo de investimento, tá? Quando a gente fala disso, uma outra coisa que tem que ser analisado, você que é investidor conservador, em hipótese nenhuma é indicado para você um CRA ou um CRI. Você que é investidor moderado, você também vai enfrentar algumas barreiras em algumas corretoras por causa do tempo e do risco, né? São investimentos de longo prazo, às vezes você fica 5, 6, 7, 8, 10 anos aí com o teu dinheiro sendo corrigido e você não pode resgatar ele a qualquer momento. Então você tem que fazer uma boa análise para saber se vale a pena deixar esse tempo, esse dinheiro parado o tempo todo, tá? É legal para quem busca uma diversificação em relação à isenção fiscal ou até mesmo quer arriscar, né, para ganhar mais e mais em relação à rentabilidade que eles oferecem. Uma outra situação que vocês têm que avaliar, senhores, todos os profissionais de mercados, eles não vão poder tecer nenhuma comentário, nenhum tipo de análise antes do CRI ou do CRA e a mercado, ou seja, se esses ativos ainda estão no período, né, de IPO, no período de oferta pública, né, nenhum profissional do mercado pode oferecer porque ele é passível de sanções. Se inclui assessores, gestores de fundo de investimento, administradores de carteiras, gerentes de bancos, etc. Então, por isso que é muito recomendado que você leia o prospecto, e o prospecto deve ter uma linguagem de fácil entendimento e mais acessível possível, tá? Mas nós vamos voltar aqui para falar de outros investimentos no nosso podcast. Espero que vocês estejam gostando e até a próxima.